responsabilidade. Amanhã tem Cruzeiro e Palmeiras. Com torcida? Sem torcida? Tem novidade? Não tem novidade? Emerson Pansieri, um abraço, boa noite. Um abraço pra você também, Cirilo, boa noite pra quem nos acompanha aqui na reunião da turma do bate-bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair é time grande, está nos maiores campeonatos do mundo. Olha só, Cirilo, a informação até agora, entrei em contato com o Bruno Faleiro, diretor de comunicação do Cruzeiro, é que ainda não tem nenhuma novidade em posicionamento, né? Por parte de CBF, por parte de alguma outra instituição, no caso também o governo de Minas entrou nessa história, junto com o Ministério Público. E então, pelo que a gente sabe, até agora 6h38, o jogo é sem público. Mas é aquela coisa, pode ter alguma novidade, pode ter alguma mudança nesse panorama, pode ter alguma situação acontecendo aí no meio do caminho, pode também. Vamos ver. Tem a Lei Geral do Esporte, né, que, vamos colocar assim, tudo certo, teria que ter sido resolvido até ontem às 9h30 da noite. Isso aí é um regulamento. Mas, como se trata de uma alteração, e trouxemos no domingo aqui na Jornada Esportiva da Itatiaia aquele documento, é uma decisão que partiu da CBF dizendo que não tinha a condição de segurança dada pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Cirilo. Tô aqui, inclusive, com o Alexandre Simões e com o João Vitor Xavier pra gente conversar um pouquinho sobre isso tudo. João, tudo bem? Um abraço, boa noite. Não tem jeito de estar bem com uma situação dessa, né, Xará? Olha, Cruzeiro é vítima nesse processo, vítima da incompetência do governo de Minas Gerais. Isso tem que ser dito e repetido. Incompetência do governo de Minas Gerais. Foram meter o dedo num assunto que eles não têm conhecimento para isso, que é esporte, futebol, legislação esportiva, se enrolaram todos, se embananaram todos e o Cruzeiro está pagando a conta disso. Acreditaram que iam conseguir, na justiça comum, uma liberação para o Cruzeiro jogar, sendo que o que regula os campeonatos e as competições é a justiça desportiva. Na hora que caíram na real e foram entender o que estava acontecendo, e não sei nem se entenderam a essa altura a gravidade da lambança que fizeram, quando foram entender, a vaca já estava atolada até a metade do pescoço no brejo. Tem um ditado antigo que diz o seguinte: muito ajuda quem não atrapalha. O governo do estado podia não ter atrapalhado o futebol mineiro. Eu quero dizer para o governador Romeu Zema, para o vice-governador Matheus Simões, a lambança feita pelo governo do estado pode resultar numa eliminação do Cruzeiro de uma Copa Libertadores da América no ano que vem. É muito grave o que eles estão fazendo. Porque ninguém vai me convencer que o governo do estado, que a Polícia Militar do estado de Minas Gerais não tenha condição de garantir a segurança no Mineirão, no entorno do Mineirão e na rodovia para 3, 4 mil torcedores que vão vir do Palmeiras para esse jogo. O Alexandre Simões fez um trabalho brilhante de relembrar nos últimos dias aqui na Itatiaia que nós tivemos aqui no início do ano Palmeiras e São Paulo decidindo a Supercopa dos Campeões do Brasil, em que as duas torcidas vieram de São Paulo, do interior de Minas, porque são torcidas nacionais, e deu tudo certo. Sabe por que deu certo? Porque a Polícia Militar de Minas Gerais é competente pra cacete. Se tem uma instituição competente, capaz, bem treinada, bem estruturada nesse estado, chama-se Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Temos coronéis competentes, tenentes competentes, sargentos, cabos, temos profissionais competentes, essa turma é bem treinada, essa turma sabe trabalhar. Só que alguém resolveu falar o seguinte: não vamos assumir essa responsabilidade. Peraí, ué. Se eu sou governador do estado, não tenho responsabilidade, capacidade de liderar minha polícia militar para dar segurança para um jogo de futebol, eu tenho que pedir o boné embora. Eu não sou, então, quem não sou capaz, sou eu. Quem não tem capacidade, sou eu. Isso é um atestado de incompetência, Cirilo. Incompetência do governo do estado de Minas Gerais. E não vou falar que é da polícia, não. Porque isso foi top-down, isso veio de cima para baixo. A polícia sempre deu segurança. Meteram goela abaixo na nossa polícia militar. Agora, interfere, inclusive, na imagem da polícia militar, que eu tenho certeza, conhecendo a nossa tropa como eu conheço, que eles têm capacidade de sobra para dar essa segurança. Acharam que iam resolver no campo do judiciário e que iam meter goela abaixo da CBF.
E esqueceram que o que regula a disciplina desportiva é uma justiça à parte, que é a justiça desportiva. E que se o Cruzeiro ingressar com uma medida da justiça comum para se executar na justiça desportiva, o Cruzeiro pode ser punido. Então foi uma lambança o que fizeram. Uma lambança que pode custar caríssimo para o futebol mineiro, porque pode tirar do Cruzeiro a possibilidade de disputar uma Copa Libertadores da América. Tem uma interferência direta no resultado do campeonato. Faltam 2 jogos para acabar, é o último jogo do Cruzeiro em casa, contra um time que briga pelo título. Então, pode interferir na briga do Cruzeiro pela Libertadores e na decisão geral do campeonato. Então, gente, muita ajuda quem não atrapalha. O governo do estado está atrapalhando. O futebol mineiro está sendo omisso e está assinando um atestado de incompetência. Se não tem competência para liderar a polícia militar e garantir o que a polícia militar há 100 anos garante no futebol mineiro, entrega o chapéu, entrega o boné. Porque, né, não é possível um negócio desse. O elevador não funciona, o ar-condicionado não funciona. Agora a polícia não vai garantir segurança, gente? Estão de sacanagem com a gente, estão de brincadeira com a gente. A pergunta que eu deixei no ar aqui ontem, Simões e João, era: o que mudou? O que mudou? De uma hora para outra, para do nada alguém resolver virar um microfone e dizer que não vai dar segurança para 2 torcidas, sendo que briga de organizada existe desde que eu me entendo por gente. A emboscada que teve de um lado já teve do outro. Alguns fatores são mais graves do que os outros, isso é importante dizer. Brigas de união de torcida organizada e briga de vagabundo sempre existiu. E de uma hora para outra, na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, alguém resolveu vir ao microfone e dizer que só tem como ser com uma torcida. Imagine se aceitam isso. A jurisdição que se abriria... A jurisprudência que se abriria para essa situação. Cirilo, a situação é a seguinte: esse jogo que o João falou da Supercopa do Brasil foi extremamente organizado pela Polícia de Minas Gerais. Os ônibus tiveram que ter 2 motoristas e banheiro porque não pararam. A torcida do Palmeiras saiu às 20 horas de São Paulo, a do São Paulo às 23, tá? E isso eram cerca de 5 mil torcedores de cada lado. 5 mil torcedores são 100 ônibus. Agora viria o quê? 6, 10 ônibus, se muito, que o jogo é quarta-feira. Aquele foi num domingo às 4 da tarde, o que facilita. E era uma final. Decisão de campeonato. Sim, era uma decisão, tá? Com helicóptero, 25 viaturas foram mandadas para a fronteira para poder policiar, os pontos de parada principais com polícia. Então, quer dizer, foi um trabalho perfeito e não teve confusão nenhuma, trazendo uma multidão de São Paulo e do sul de Minas para cá. A torcida sabe que quando ela tá vigiada, não dá para tretar. E a polícia militar sabe trabalhar. É só deixar a polícia militar trabalhar. O esquema foi perfeito. Agora, o João falou de lambança, a gente tem uma tríplice lambança, tá? Porque na final da Arena MRV, tá? Antes do jogo, o vice-governador falou: não, aqui não vai acontecer nada, não tem nada, não sei o que lá. Aconteceu, né? 300, 400 vândalos lá arrumaram a zona danada. Logo depois ele anunciou que esse Cruzeiro e Palmeiras, esse sem torcida do Palmeiras, apenas com torcida mandante. Tem muito tempo que falaram isso. O resultado: a CBF marcou o jogo sem torcida e aí ingressaram na justiça comum. Aí o Cruzeiro, que já tinha sido prejudicado pelo jogo sem torcida, agora corre o risco de ser punido pela CBF e pela FIFA. Quer dizer, olha o tamanho da lambança de você se meter num terreno que não é o seu. Eu vou dizer o que eu apurei nos bastidores disso, tá? Nos bastidores. Venderam para o Cruzeiro aquilo que não deram conta de entregar. Exato. Porque falaram para o Cruzeiro o seguinte: olha, nós vamos resolver na justiça e o Cruzeiro vai ter o seu torcedor. Só que eles não têm condição técnica para isso. Primeiro porque os poderes são independentes. Sim. Porque o judiciário é um poder independente. Se o juiz não se convencer daquele pedido da Advocacia Geral do Estado, esquece que não vai cumprir. E segundo, porque mesmo caso consigam, vamos colocar, sai uma antecipação de tutela hoje à noite pelo grave risco, um risco irreparável para o Cruzeiro que será, e o juiz entenda, ou a juíza hoje à noite, o seguinte: olha, há um risco claro e inegável de prejuízo, vou dar aqui uma decisão, uma antecipação de tutela garantindo ao Cruzeiro o direito de jogar com o torcedor. O Cruzeiro vai executar isso? Não acredito que vá, sabe por quê? Porque se o Cruzeiro executar na CBF uma decisão da justiça comum, o Cruzeiro pode ser punido com sanções desportivas. Então, olha a gravidade
do que estão fazendo com o Cruzeiro. E isso não é de agora também, aí, né? gente. Porque o Cruzeiro... O futebol é coisa muito séria. Sim, essa turma tem que parar de brincar com o futebol. É o emprego de muita gente, é o trabalho de muita gente, é a receita de muita gente. Futebol é coisa muito séria. Futebol não é palanque político, não. Peraí, ué. Você imagina o entorno do Mineirão amanhã, quantos barraqueiros, quantos vendedores ambulantes não teria? Gente que depende disso. Quantos Peraí, funcionários? não é só amanhã não, Alexandre. Sim. Não é só amanhã, não. Imagina o que representa no impacto financeiro pro Cruzeiro, um time que tá lutando aí para sair do buraco que colocaram no passado, voltar uma Copa Libertadores. Exato. Quanto que o Cruzeiro vai ganhar de premiação, de bilheteria, de exposição, quanto que vale pro patrocínio do Cruzeiro? Se a marca da camisa do Cruzeiro, da Adidas, vale X, Cruzeiro classificando na Libertadores vale X mais Y. Se o patrocínio da Betfair que o Cruzeiro tem na camisa vale X, com a classificação da Libertadores, vale X mais Y. Se o Cruzeiro tem uma previsão de receita ano que vem de 50 milhões de bilheteria, tô dando um número hipotético, com a Libertadores vai para 70. Peraí, ué. Convencer o Gabigol fica mais fácil. Futebol não é brincadeira, não, gente. Tem que ter responsabilidade antes de fazer um negócio desse. Essa linha que o João trouxe, inclusive, tá sendo balizador, viu, Cirilo? Pra contratação pro ano que vem. Cruzeiro, se tiver Libertadores, vai trazer esse patamar de jogador. Se tiver Sul-Americana, é outro patamar, né? Então, aqui, isso tudo é importante. E aqui, só para finalizar meu raciocínio, não adianta agora vir falar o seguinte, não, mas nós tínhamos uma informação que podia ter morte, que podia ter isso, podia ter aquilo. Todo dia tem morte na cidade, no estado. Alguém fecha a cidade por conta disso? Todo dia a gente sabe que alguém vai ter a carteira batida na Praça 7. A Praça 7 é interditada por causa disso? Então, papel do Estado não é fechar estádio de futebol porque tem o risco de ter uma tragédia. Papel do Estado é garantir força de segurança competente, atuante, bem treinada, com planejamento para minimizar o risco, porque risco sempre vai haver. Sempre vai haver. Eu tenho certeza que havia algum risco para esse jogo. Tenho certeza. Todo mundo sabe que tem. Agora, o papel do Estado é garantir a polícia bem treinada, bem preparada para o risco ser minimizado, porque risco zero nunca vai existir. E, caso aconteça alguma coisa, atuar para que a pessoa seja indiciada e responda no judiciário por um mal feito. Peraí, gente, é brincadeira. Olha, o que fizeram com o Cruzeiro é uma sacanagem. É a falência da segurança pública em Minas Gerais. Eu tô envergonhado com o que está acontecendo. É uma lambança. Nós vamos seguir falando disso agora no YouTube, Itatiaia Esporte, Itatiaia Oficial, e voltamos em instantes para falar mais de Cruzeiro e Palmeiras. Vamos seguir aqui no YouTube. Você que está participando aqui no chat, só um instante, Simone. Você que está participando do chat pode mandar sua opinião também sobre essa história toda. Diga, Alexandre. Não, essa questão de tragédia, né? Não existe local com mais tragédia em Minas Gerais do que a Rodovia da Morte. Existe, João? Não existe. Existe local com mais tragédia não. do que a ida daqui até o Vale do Aço? Não existe. Então, é uma situação, Cirilo, que sabe o que aconteceu? A impressão que a gente tem é de que é um tanto de gente que não tá num assunto, seria a mesma coisa, sabe? Que de repente pegasse nós quatro aqui e mandasse a gente pilotar um avião, sabe? Mais ou menos isso. Sem nunca ter pilotado. É a mesma coisa, eu acho que a impressão é essa. O pior é se a gente aceitasse pilotar o avião para poder ganhar meia dúzia de cliques na internet. Né? E aí levantasse o voo e depois não sabia o que fazia, né? Exatamente. É isso. Entendeu? E a impressão pior, é essa. ainda prometendo para ele que tá aqui do lado, vou te levar em segurança. Não, mas foi isso. Porque não é possível, Cirilo. Todos os passos são equivocados. É de gente que não entende, que não conhece do assunto. Ontem a gente teve uma matéria no itatiaesporte.com.br do Pio, que constou um advogado que atua também na área desportiva. Exato. E ele falou que é isso que o João trouxe no radinho, que poderia ter uma sanção pesada ao Cruzeiro. E pode. Né? E pode ter. O clube não pode se beneficiar de uma ação da justiça comum que seja favorável a ele. Todo mundo sabia, menos o governo. Eu vou dizer a você o seguinte, se o Cruzeiro conseguir que saia essa decisão hoje, eu duvido que o Cruzeiro vai se utilizar dela para abrir o portão amanhã. E além disso, o pessoal do Cruzeiro sabe o risco que o clube vai incorrer. Além do risco, João, e a dificuldade da operação? Você recebe uma decisão judicial faltando 24 horas pro jogo. Como é que você organiza um jogo desse? Como é que o Mineirão organiza um jogo desse também? Não é segurança, não é simples tudo. assim, não é simples. Como a turma achou que era simples, né? Resolver um problema desse.
Assim, é um negócio meio que beira não, né? É um negócio meio amador, né? É amadorismo. Totalmente. Né? Total. E irresponsável, Cirilo. E irresponsável. Qual governo do estado nesse país, qual, de todos os estados e do Distrito Federal, que falou o seguinte, não, eu não tenho condição de dar segurança para um jogo. E aí vem o governo do estado, que tem a polícia que é considerada, junto com a de Goiás, a mais competente do Brasil, falar que não tem? Polícia Militar de Minas Gerais é a mais competente desse país, eu não tenho dúvida nenhuma. A única que eu acho que merece o meu... Todas merecem meu respeito, porque qualquer homem que bota uma arma na cintura, uma mulher, e que vai pra rua defender a minha vida, já merece o meu respeito. Qualquer policial, civil, militar, federal, guarda municipal, todos merecem o meu respeito, porque eles fazem o que eu não tenho coragem de fazer. Agora, nessa hierarquia, nessa escala, a nossa, pra mim, é a das melhores do Brasil.